Olá, queridos pais do formigueiro, dando continuidade aos vídeos que estão nos aproximando nos últimos dias. Hoje nós vamos falar de atitudes que prejudicam a educação dos filhos, ressaltando que os vídeos postados, eles estão sendo baseados no livro A Síndrome do Imperador, de Léo Freiman. Mas o que o autor traz então sobre este assunto? Os pais que criam filhos imperadores vão ter um nível de estresse maior, vão ter mais dificuldade para relaxar, mais dificuldade para dormir, menos vontade de retornar para casa. E aí cria-se um outro problema. Os pais tentam agradar os filhos com presentes e permissões para ter um pouco mais de sossego. Mas como saber que atitudes prejudicam os pais neste processo? Então o autor traz alguns exemplos que nós vamos ver a seguir. A primeira atitude que nós vamos falar é a ironia. Pais que fazem piada com os filhos, mesmo sabendo que aquilo vai deixá-los chateados. Desqualificam o filho quando ele expressa um sonho, um desejo, apontando os seus comportamentos a melhorar como um empecilho dessa conquista. Por exemplo, o filho diz para o pai que tem o sonho de fazer intercâmbio. E o pai responde o quê? Intercâmbio? Mas como? Tu és super desorganizado. Qual é a família que vai te querer? Outro exemplo é o descaso. Deixar de se fazer presente em atividades e eventos do filho como se não fosse importante se fazer presente. Pais que acabam deixando de valorizar um esforço do filho, vendo apenas como se fosse uma obrigação. Por exemplo, o filho se esforçou muito para tirar uma boa nota numa matéria que ele tem muita dificuldade. Não vai ser a nota mais alta, mas vai ser uma boa nota diante do esforço. Uma outra atitude é a agressão física ou verbal. Gritar, bater, beliscar, quebrar coisas, jogar objetos quando o adulto perder o controle. E aí os filhos estão ali, observando e aprendendo essas atitudes. Também temos a negligência. Aqui é um ponto bem sutil. Os pais também são negligentes quando eles deixam de entregar algum material solicitado pela escola, quando eles não comunicam à escola que o filho está tomando algum medicamento ou fazendo algum tratamento clínico. Depois vem a ameaça. Os filhos só obedecem se forem ameaçados e ou chantageados. Os pais não verificam se houve compreensão do que ocorreu, se houve arrependimento, se houve entendimento de que causou algum dano e se pode reverter o que aconteceu por meio de boas atitudes. Temos também a comparação, quando há uma valorização maior dos outros do que do filho. Quando o pai expressa que o filho mereceria ser amado se ele fosse diferente, esquecendo que ele é um ser único, em formação e capaz de evoluir em suas atitudes. Chega a vez da terceirização. Aqui, o pai delega ao outro a responsabilidade da educação do filho. E o outro pode ser o cônjuge, a escola, o psicólogo, a professora da aula extra, e assim vai criando a falsa ideia de que tudo se ajeita. E a mercantilização, quando os pais pagam para os filhos fazerem atividades domésticas e escolares, deixando assim de ensinar valores que nos engrandecem, nos mantêm saudáveis e felizes quando eles viram hábitos sem recompensa. Autoritarismo. Pais que se posicionam sempre como os donos da verdade, sem flexibilizar o diálogo. No diálogo, não precisa ter um certo e um errado. Pode haver apenas uma troca de opiniões. E a última atitude trazida pelo autor é a permissividade. Tudo é muito facilitado ao filho. Pais que querem ser amiguinhos dos filhos os deixam órfãos de referência. Se essas atitudes elas forem constantes no dia a dia,
Elas farão com que os filhos se sintam muito pressionados por pais autoritários, permissivos e negligentes. Obrigada pela companhia e no nosso próximo vídeo nós falaremos de abandono e autonomia e também desses 3 tipos de pais: pais autoritários, permissivos e negligentes. Não percam, espero vocês!